E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula, aula 42, e dessa vez nós iremos falar um pouco sobre a política da reforma agrária no Brasil e passar alguma coisa sobre, algum entendimento sobre os conflitos no campo. O mundo gira, teremos a nossa aula de geografia. E aí, pessoal, iremos atingir esse objetivo. O conteúdo, grande parte está no livro, mas tem algumas coisas que estão fora. E esse é a última aula, né, dessa sequência didática com conteúdo. Iremos terminar essa questão dos aspectos da agropecuária mundial e do Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais. E a partir daí nós iremos nos preparar para a avaliação. E aí, pessoal, falar sobre reforma agrária, quando a gente olha no livro, não tem muita coisa. Saber o que é, pelo menos, o que é reforma agrária. A gente tem uma noção, mas vou trabalhar essa questão mais detalhadamente com vocês. Peguei na parte de conceituação nesse site, no Brasil Escola, e iremos trabalhar. Reforma agrária é o conjunto de ações e medidas voltado para garantir a distribuição justa da terra. Altera ali a forma de uso e de propriedade da terra, né, das questões das propriedades, garantindo assim o acesso a terras agricultáveis na mão de outros trabalhadores rurais. Existem algumas formas e algumas maneiras de fazer isso aí e vou tentar repassar para vocês. Então, a reforma agrária visa romper aquela máxima que tem, né, muita terra na mão de poucos, que na aula passada nós vimos, mais ou menos, como é que foi feita essa questão da estrutura fundiária do nosso país, né? Como é que ela foi concedida, como é que ela foi obtida, e isso foi sendo propagado durante os anos. É difícil combater isso aí, porque são influências políticas, econômicas muito fortes. É uma premissa, né? Como principal objetivo, a reforma agrária ela é uma política de governo, certo? Que costuma ser adotada através da desapropriação. Tá? É uma das formas mais utilizadas, principalmente aqui no nosso país, a desapropriação ou com indenização, na grande parte, né? Pode ser que não tenha indenização, mas a grande parte é a desapropriação com a indenização de grandes propriedades, de grandes latifúndios, né? Sobretudo aqueles que são improdutivos. Como é feito esse relatório, se a propriedade é improdutiva ou não, isso fica a cargo do governo e aí tem que ser feito muito bem feito, né, para não gerar mais conflitos. E é repassado principalmente para aquelas famílias que não possuem terras. Isso é importante. Essa transferência, ela pode, como eu falei, realizada de concessão direta ou por meio de financiamento, com preços acessíveis ao agricultor. Se ele recebe uma terra conforme a propriedade, eles vão fazer o planejamento de quanto ele pode produzir e vai ser feito o financiamento em cima disso aí. A agenda da reforma agrária, ele é feito tanto em países capitalistas como socialistas. Qual é a diferença, né? A diferença é como se faz, né, no país capitalista e como se faz no país socialista.
Alguns países capitalistas, né, como os Estados Unidos, França e Japão, já fizeram a sua reforma agrária há muito tempo, baseada principalmente em pequenas propriedades. Não que lá não tenha grandes propriedades, mas grande parte são pequenas propriedades e fruto que as pessoas consigam trabalhar na área rural. Lógico que esses países vêm com um aspecto muito favorável dentro da tecnologia, né? Se utilizam muito bem das suas terras. E isso foi crucial, né, para manter a produtividade do campo e não gerando conflitos nas zonas rurais dos seus países. Então, só para vocês terem ideia, que reforma agrária é importante em todos os países. Quando não se faz uma boa reforma agrária, gera conflito no campo. Nos países socialistas, é feita uma estatização, quer dizer, a terra passa a ser do governo. Muito daquilo que era conhecido no nosso período de colonização, que a terra era do imperador. Então, ninguém é dono da terra, a terra é do governo e o governo faz essa reforma agrária, fazendo, entre aspas, tá, uma doação, e aí o agricultor ele utiliza a terra, mas a terra nunca vai ser dele, ele não vai ter uma propriedade privada. Né? Aí, nessa perspectiva, eu dou um exemplo aqui dos chineses, que desapropriaram sem indenização. Então, chegaram lá, a partir de agora essa terra é do governo e vai plantar tal coisa, né? Principalmente com a implantação do socialismo, né, lá na década de 40 na China. Tá certo? Então, vamos tirar essa ideia que reforma agrária é só para um tipo de país, é para todos os tipos de países, e quando ela não é bem feita, gera consequências graves para a sociedade desse país. O exemplo típico é o Brasil, que não foi muito bem feita essa questão da reforma agrária até agora, e nós temos consequências graves nas nossas cidades, né, nossas capitais. Muitas daquelas pessoas que saem da zona rural buscando uma vida melhor, poderiam ter acesso à terra e produzir mais, quem sabe até ter um alimento mais barato, para que a gente tenha acesso. E uma diversidade de cultivo, que é o mais importante também. Deixei aqui separado, é uma reportagem de 2008, né? Busquei, mas olha só que legal, né? A reforma agrária na China motiva êxodo rural. Isso foi em 2008. Tá? E traz no bojo da matéria, vocês podem ver aqui, tem a fonte, né, que é a legislação, é uma política, né, que pequenos agricultores mudarem para as cidades. Para que é isso aí? Industrialização, lembrando que 2008, 2009, 2010 foi quando a China atingiu o seu ápice no seu PIB. Né? Tudo tem consequência. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? A nova lei permite que os camponeses vendam, aluguem ou façam hipoteca do direito de uso da terra controlado pelo Estado. Quer dizer, a terra não é do agricultor, mas ele pode vender para outra pessoa, utilizar, ele pode alugar, pode fazer uma hipoteca, né, pegar dinheiro e hipotecar. Né? Interessante isso aí. Eu não tenho informações qual o resultado disso, né? Porque na China é mais complicado. Mas isso acontece, veja só, né? Reforma agrária na China motiva êxodo rural em pleno século XXI. E vocês sabem que tudo na China, quando acontece para valer, né? É muita gente, né? E agora a gente falou lá da China e agora nós iremos falar sobre o Brasil. E vamos falar sobre o INCRA, que é o responsável da reforma agrária aqui no nosso país. O que é o INCRA, pessoal? É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele é o responsável de fazer todas essas atividades.
peguei, tirei uma foto, né, da página do INCRA, e ele tem todos esses aspectos aqui que ele explica como é que é. Muito interessante, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida ou uma acessada. Vamos falar um pouco da política, né? A política conduzida pelo poder público, visando a promoção da distribuição de terra entre trabalhadores rurais, atendendo aos princípios da justiça social e aumento da produtividade. Isso já está disposto na Lei 4.504 de 1964, que nós já falamos na aula anterior. E, além da promoção da cidadania, da desconcentração, a democratização da estrutura fundiária, que é uma problemática antiga no nosso país, a reforma agrária, além de gerar uma renda no campo, ela favorece a produção de alimentos básicos, não só a produção de alimentos, mas como a diversidade de alimentos, que é importante. Combate à fome e à pobreza, quase que eu falei errado agora, promoção da cidadania e da justiça social, né, a redução da migração campo-cidade, que é o êxodo rural, que é um dos grandes problemas. Nós, principalmente grande parte aqui presente, vive numa sociedade urbana, mas tem pessoas que gostam de viver no campo, se sentem bem, querem produzir, e às vezes vêm morar aqui na sociedade urbana, não tem aquela qualificação, não consegue se adaptar e acaba ficando à margem da sociedade, coisas que também nós já estudamos quando estudamos urbanização. Todo esse material que eu coloquei está na página do INCRA, é só entrar aí nesse site, certo? E aí, continuando ainda com o INCRA, aí eu separei aqui como é que é feita a obtenção de terras, né? Interessante. A grande parte como eu falei, é a desapropriação, seguida do processo de compra e venda. Então, ela é indenizável aqui no nosso país. É uma desapropriação, mas você indeniza a parte, né, para depois realizar aí a reforma agrária mediante distribuição de famílias e também de um pagamento prévio. A pessoa vai entrar, ela não vai receber de graça, ela vai ter que pagar uma parte desse seu território, de modo que o governo ele facilite, né, sobre a questão dos juros e para que o agricultor ele não saia prejudicado. Também está no site do INCRA, pode clicar em cada um que ele vai explicando as situações. Conflitos no campo, essa aqui é para fechar, né? É uma coisa realmente muito complicada. Como é que eu vou falar de conflitos no campo? Primeira coisa, se passa em virtude da concentração de terras. Muita terra na mão de poucos, isso acaba gerando muitos conflitos. E aí tem os latifúndios, a expansão agrícola que vai cada vez mais entrando em outras áreas, né? Os interesses socioeconômicos também dessa concentração de terras, e isso tudo, esses aqui são os aspectos, alguns aspectos, e aí entra todos os agentes responsáveis sobre essa questão. Eu até tentei aqui, vai ficar um emaranhado, hein? Mas vamos ver se vocês entendem. Tudo isso está interligado com esses agentes, o grande produtor, o pequeno produtor, poceiros e grileiros, indígenas, movimentos sociais, tudo isso está nesse emaranhado, nessa teia, tudo interligado, e aí gera muitos conflitos, pessoas morrem dos dois lados, é muito complicado. Isso está acontecendo hoje no nosso país, tá certo? Então, espero ter passado para vocês um pouco sobre essa questão da reforma agrária para vocês e também sobre os conflitos existentes. A gente não pode achar que
o campo somente produz alimento e mais nada. Não, tem muita gente buscando terra para produzir, querer produzir. Tá certo? Então vamos agora para os nossos exercícios. Então a primeira questão, pessoal, vem lá do Enem 2015, tem uma charge, vou deixar vocês lendo, vou abrir aqui o meu relógio, já começou em 18, hein? E aí, chegamos? Vamos lá? Existe aqui a charge, porque o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo. Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro, relacionado ao... Essa é muito fácil, né? Então, a questão do uso do agrotóxico, né? Eu sempre brinco, né? Aquela questão da maçã, que parece que alguém passou cera, né? Fica brilhando, aquele morango maravilhoso. São cultivos que passam por um processo de utilização de agrotóxico muito grande, né? Existe uma crítica muito grande nisso aí. Então vamos para a segunda questão, uma questão de 2014, não tem relógio, precisa de uma leitura bastante detalhada para que o aluno não se confunda. Vamos lá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Então vamos lá. A primeira coluna apresenta conceitos da agricultura brasileira. Já a segunda coluna, essa aqui de baixo, cadê? Essa aqui de baixo, características inerentes a esse conceito. Vamos fazer como se a gente estivesse fazendo uma prova, né? Desenvolve-se em grandes propriedades monoculturas, a produtividade é elevada, usa insumos modernos e mão de obra qualificada. A capitalização é muito alta. Aí você pode se confundir com 2 ou com 3. Mas vamos ver a segunda lacuna. Latifúndios com monocultura, mão de obra escrava, produção voltada para o mercado externo. Atualmente, não usa mais mão de obra escrava, e sim relações de trabalhos atrasados. Então, essa aqui, com certeza, é a plantation. Aí você olha aqui, plantation, tem o 4 aqui e tem o 4 aqui. Já elimina, logo de antemão, vamos eliminar aqui, vou até marcar, tá? A gente elimina a gente elimina a C e a gente elimina a D, porque a gente sabe que plantation é 4 e o 2 passa a ser a empresa agrícola, né, que foi aquilo que foi trabalhado dentro das aulas, né? Grandes propriedades, monocultura, produtividade elevada, uso de insumos modernos, mão de obra qualificada. Agora vamos trabalhar o 3 e o 4 aqui. Produção voltada para suprir as necessidades da população. Uso de mão de obra familiar, baixa capitalização e tecnologia e produtividade reduzida.
aí fica mais, né, agricultura de subsistência, certo? Nesse caso. E aí passa a ser o 1. Aí se é o 1, então a resposta, né, o 3, é esse aqui, associa o capital agrícola à indústria e ao capital financeiro, compete em escala global com as outras empresas. São responsáveis pela produção mundial de grãos, que é o complexo agroindustrial. Então, a resposta correta é a letra E, né? 2, 4, 1, 3. Certo? E vamos para a nossa última questão, também do Enem 2017, né? Já um pouco mais moderno, né? Deixar um tempo para vocês lerem e resolverem. Tem relógio, ó, que beleza. E já está. Quando ele girar na segunda vez, a gente faz. Doze segundos. Então vamos lá. Está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um contínuo do urbano do ponto de vista espacial. E do ponto de vista da organização da atividade econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas como a atividade industrial, e nem os campos com a agricultura e a pecuária. As articulações espaciais tratadas no texto resultam de quê? Então, qual é a letra? A letra C. Integração dos diferentes lugares nas cadeias produtivas. Também a gente trabalhou isso aí, né? Essa questão da indústria, né? Começa lá na zona rural, é processada nas indústrias da zona urbana. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.